Você sabe o que é a doença da 5D? Para quem não conhece a série, Vlog do Editor é um bate-papo mesmo que eu tenho com você que está me assistindo, né, em relação, obviamente, a assuntos audiovisuais, mas de uma forma mais tranquila, né, sem tanto me preocupar com questões técnicas, mais sobre comportamento mesmo de quem trabalha na área, beleza? Então hoje o que a gente vai falar é sobre essa busca, né, essa às vezes até paranoia de querer sempre aumentar o nosso equipamento, melhorar o nosso equipamento. E eu coloquei a doença da 5D, obviamente isso é um nome bobo que eu inventei, porque, por exemplo, assim como eu, acredito que muitos que estão me assistindo agora almejam uma 5D Mark III. Bom, são todos os recursos que chamam bastante atenção. Mas eu quero só comentar uma coisa com vocês, que eu não sei se acontece com vocês também, que é justamente essa doença da gente querer sempre mais, querer sempre mais. Quem trabalha com audiovisual, seja com fotografia ou com vídeo, acaba, né, quem vive em volta dessas pessoas sabe que essas pessoas acabam se tornando pessoas gastonas, né? Adoram comprar qualquer tipo de gadget que vai melhorar a vida dela ou melhorar a qualidade do trabalho dela. E muitas vezes a gente fica no automático para conseguir comprar sempre equipamentos mais caros e que, mesmo que consequentemente tenha qualidade maior, né? Mas a gente fica muito preso a essa questão de eu tenho que comprar o melhor, eu tenho que comprar o mais caro, eu tenho que comprar aquilo que vai trazer o máximo de qualidade, mas às vezes nem precisa. Deixa eu explicar. Não é uma questão de que o seu trabalho não precisa ter qualidade, ele precisa, mas você passa por transições desde quando você começa até você se profissionalizar e virar um profissional renomado. E você começa com a necessidade de melhora por questões mesmo de limitações, por questões profissionais onde você não pode ganhar dinheiro de forma alguma com aquele tipo de equipamento. Só que chega num determinado patamar que você ainda não é um profissional completo, não tem de repente uma estrutura como um escritório, um mini estúdio, coisa do tipo, e você precisa se capitalizar para poder continuar investindo no seu equipamento. Só que a sua vontade, sua curiosidade, a sua paixão pela fotografia, pelo vídeo, ela às vezes fala maior, mais alto, quer dizer, e você acaba investindo em equipamentos fora da hora, né? Eu estou falando isso por experiência própria, né? Eu já fiz compras de gadgets, né? Essas bugigangas para fotografia e para vídeo, que eu depois de olhar assim, eu falei, putz, cara, eu não precisava disso. Até hoje eu não comprei nenhum tipo de lente ou câmera que eu me arrependesse, né? Mas já me vi várias vezes comprando um monte de coisinhas que às vezes você depois percebe que não precisa. Não é que não precisa, mas que de repente não era a hora de comprar aquilo. Às vezes a gente é preciso ter um pouco de calma e capitalizar bastante com o que a gente tem e, sabe, matar um pouco essa vontade que a gente tem de comprar equipamentos novos e melhores, e a gente acaba, depois de um certo tempo, ganhando uma experiência e vendo uma diferença quando a gente pega uma lente emprestada com alguém, quando a gente vai a algum lugar que tem lente disponível que você pode testar, você fica naquela neura de, putz, já não está tão legal o meu equipamento. Mas é o seu olhar de profissional, o seu olhar de repente de perfeccionista que está vendo essa diferença, mas o seu cliente não vai ver. Obviamente a gente está falando aqui de equipamentos a partir de um certo padrão de qualidade. Eu não estou falando de pegar uma 1855 e comparar com uma 24-105, por exemplo, tudo da Canon, né? Eu sou Canozeiro, não adianta, só conheço mesmo mais equipamentos Canon. Mas não estou falando disso, eu estou falando a partir de um certo momento que você é videomaker ou fotógrafo, você tem que ter lentes razoáveis, né? Por exemplo, uma lente como a que eu tinha aqui, que eu acabei passando e até me inspirou em fazer esse vídeo, que foi a Tamron 1750, que eu fiz até um vídeo sobre lentes, né, do início, e eu acabei trocando essa lente, né, eu passei, depois comprei uma 1755 da Canon, e é uma lente que em relação à Tamron ela é muito melhor, porque eu não comprei a versão da Tamron estabilizada e já essa Canon ela é estabilizada, a ótica dela é bem melhor, então se comparado com uma cinquentinha, se comparado com uma 1855, não tem nem comparação. E eu fiz esse investimento porque eu vi que na Tamron ela me dava um pouco de dificuldade em fotos para evento, porque eu não faço só vídeos, né? Eu trabalho só com vídeos, eu trabalho também com fotos em eventos. Casamentos eu não sou o fotógrafo principal, sempre trabalho como segundo fotógrafo, mas me dava alguns problemas relacionados à velocidade de foco, né? E o que na 1755 da Canon não tem esse problema. E também me dava alguns problemas relacionados
relacionado à questão de qualidade de luz que entrava também. Não estou falando que a lente da Tamron é ruim, ela só não é tão confiável em relação a ambientes mais escuros, e isso era um problema para mim. Para filmar, ela é uma beleza, show de bola, não tem nada do que reclamar da lente. Agora, para tirar foto já não me satisfazia, então por isso que eu troquei. Então houve essa necessidade. Eu dei uma pancadona para trocar dessa Tamron para essa lente, que é bem mais cara, mas tinha uma justificativa. Mas eu não quero aqui me defender em relação à questão de eu não ter essa doença da 5D, porque com certeza, se eu pudesse, eu já estava com a 70D na mão. Se eu puder, com certeza, eu já estava com a 5D Mark III na mão. Mas aí eu olho para os meus clientes, vejo o nicho por enquanto que eu estou trabalhando e me pergunto, realmente seria um diferencial gigante agora, nessa minha transição para uma estrutura maior? Realmente isso é necessário para o trabalho que eu venho desenvolvendo junto ao nicho que eu tenho atendido, né? Não o nicho, mas até mesmo o tipo de cliente que eu tenho atendido. Porque, bom, eu gostaria de estar atendendo outros tipos de clientes que são mais exigentes e que buscam uma estética que só é achada em grandes profissionais. Mas por enquanto essa não é a minha realidade. Então eu tenho que entender mais ou menos qual é a minha realidade e se realmente a compra desse novo equipamento ela vai me retornar valores, né? Porque não tem jeito, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente é apaixonado, mas a gente precisa de retorno. Então o que acontece? Se eu compro uma 5D Mark III para continuar atendendo os mesmos clientes e dar para eles uma diferença de imagem, uma diferença de finalização que de repente muitos deles não vão entender, não faz sentido, né? Eu acho que você precisa capitalizar bem, de uma forma bem sólida o seu negócio, né? Enquanto fotógrafo ou videomaker, e trocar o seu equipamento quando realmente você estiver vendo que está perdendo negócios por não ter a determinado tipo de equipamento, né? Porque, ou então quando ele inviabiliza. Por exemplo, eu tive essa semana não, foi durante esse mês de fevereiro que está acabando, né? Que acabou, eu tive uma proposta de cobrir uma palestra. E antes eu tinha filmador, agora eu só tenho DSLRs, né? Eu tenho 2 câmeras DSLR. E para cobrir uma palestra comigo sozinho, eu não conseguia a tempo um outro operador de câmera para poder me ajudar, não daria, porque eu não tenho como ficar cortando uma palestra de 12 em 12 minutos, né? Numa palestra sobre odontologia, num hotel, e eu iria cobrir isso, mas não consegui cobrir porque eu não tinha uma filmadora. Então o que acontece? Eu preciso comprar uma filmadora. Então assim, eu tenho que matar a minha vontade de comprar de repente a 5D Mark III para comprar uma filmadora, porque é o equipamento que eu preciso. Eu sei que isso parece bem simples, esse conceito é bem simples, mas a gente sabe que não funciona assim. A gente quer comprar a melhor lente, quer comprar a melhor câmera, mas às vezes a gente não entende o porquê que está fazendo aquilo. Poxa, é bom? Só que não justifica só isso, sabe? Ser bom não justifica o seu investimento, principalmente se você está querendo fazer um negócio a sério, né? Se você tem um hobby, você precisa pensar para não gastar seu dinheiro à toa. E se você tem uma profissão, quer dizer, você tem um ideal, já algo que já está encaminhado, você não pode de forma alguma jogar dinheiro fora, né? A questão toda é você investir com responsabilidade, porque isso pode fazer toda a diferença na sua empresa. Eu não estou falando que vocês têm que sair por aí, né, fazendo trabalho com equipamento ruim. Eu só estou falando que a gente tem que ter, o equipamento ele pode ser inadequado, mesmo um equipamento bom, ele ainda pode ser inadequado para o que você está fazendo, entendeu? É como se você, sei lá, de repente tivesse usando uma Ferrari para entregar pizza, entendeu? Além de errado, porque uma Ferrari é um carro e ele vai ficar parado no engarrafamento e a moto ela vai embora, a Ferrari, para que você vai entregar a pizza de Ferrari, correto? É só uma pizza que você vai entregar. Poxa, eu já fiz aqui fiz um vlog aqui sobre a dura realidade, né, falando que é caro os equipamentos relacionados a DSLR, né, câmeras e lentes e áudio também é caro, tudo é caro.
E falei também sobre a questão de você tá entendendo o que você faz, entendendo qual é o seu público, né? Quais são os seus clientes. E isso é importante para você poder não deixar a doença da 5D te pegar. Você imagina que se você realmente não se ligar nessa parada, você vai, de repente, suar, de suar a camisa aí, de tanto trabalhar para pagar um equipamento que você não precisava. Aliás, tipo assim... Cara, eu não quero dizer o que você precisa e o que você não precisa. Não sei se você entendeu o meu ponto de vista aqui. Mas é que às vezes você poderia, de repente, ter comprado 2 novas lentes e comprou um corpo, né, novo, um corpo de câmera novo, né? Comprou um corpo, é sacanagem. Comprou um corpo de câmera novo quando poderia comprar 2 outras lentes que poderiam ter agregado muito mais valor ao seu trabalho do que um corpo full frame, entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui, né? O vídeo ficou grande pra caramba, mas não tem jeito, como eu falei pra vocês, é um bate-papo, né? Se você ficou até aí, obrigado por ter assistido, mas a questão é: tenha consciência nos seus investimentos, né? Tenha responsabilidade acima de tudo, né? Porque se você de repente é uma pessoa que tem família e está vendo que seu negócio está mais ou menos, você precisa investir certo, você não pode investir errado, correto? Mas eu acredito que muita gente que está me assistindo já sabe disso, mas ainda tem gente ainda que deixa a doença da 5D tá dominando ela e ainda tá almejando, eu quero uma full frame, esquece isso, cara. Se você tá fazendo bem o seu trabalho, se ele não tá sendo prejudicado por você não ter uma full frame, uma 5D Mark III, uma 6D, sei lá, que é mais barato, né? Você tem que se focar em melhorar o seu trabalho e vencer a limitação do seu equipamento, e quando realmente não tiver para onde correr, você ainda assim vai ter que dar uma sambadinha aí, juntar dinheiro e comprar seu equipamento. Mas não adquira um equipamento antes da sua necessidade, porque vai ser um dinheiro gasto que de repente você vai precisar na frente. Nunca se sabe, né? A gente trabalhar por conta própria é uma montanha-russa imprevisível. E quando você menos espera, começa seus trabalhos irem lá embaixo, um cliente não fecha com você, e aí quando você vê, aquele dinheiro que você gastou no equipamento não está voltando para você, não está se pagando de forma nenhuma, porque você não tem cliente que seja compatível. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima semana, quando eu vou, ou talvez antes, quando eu vou postar um vídeo sobre um monitor da Aperture VS1, V-Screen VS1, um monitor até que a galera lá, vou mandar um abraço pra galera lá do Audiovisuando, do grupo fechado que acho que não é tão fechado assim, tá escrito fechado, mas acho que todo mundo que, sei lá, pediu solicitação lá entra. Então, um abraço pra galera lá. E eu esqueci o nome, desculpa, cara, você que pediu o review do monitor, desculpa, eu esqueci seu nome. E eu não, na hora que eu tô gravando esse vídeo, não vou acessar a internet agora pra ver, mas você sabe quem você é. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e eu fui!